Essa é uma revisão que quando a gente se conheceu, a gente fez ela e eu tirei ali uma espécie de diagnóstico inicial do sistema de vocês. Esse é o carro-chefe da Connect, esse é o carro-chefe do meu trabalho. Foi assim que os operadores que venceram na bolsa olharam para o resultado deles e é assim que eles conseguiram crescer. Agora a gente está falando especificamente de execução, certo? Ou seja, nós vamos planejar nós vamos olhar o que a gente planejou versus o que executou e vamos fazer um cara crachá. Para isso, eu quero explicar a metodologia. Então vamos lá. Negociação, relatório de performance. Deixa eu ver se vocês estão vendo aqui. Então, vou maximizar aqui. Vou colocar só o resultado de hoje por enquanto e vou fazer aqui uma tabelinha aqui do lado, certo? A nossa métrica de performance, a gente chama ela de competência técnica financeira. Técnica financeira. Ou seja, você precisa ser competente técnica e financeiramente para que você tenha sucesso. O que é ser competente técnico financeiramente? Ora, comprar momentos antes que o mercado vai subir, né? Não é isso? E vender momentos antes que o mercado vai cair. Por quê? Depois que você compra, você quer que o mercado suba, depois que você venda, você quer que o mercado caia. E financeiramente, perder pouco e ganhar muito. Existe uma junção. Essas duas habilidades, elas precisam estar presentes juntas. Porque o que eu vi ao longo da minha vida de trader e de gestor? Existem muitos operadores competentes tecnicamente, só que não sabem fazer dinheiro. É por isso que hoje eu fiquei insistindo aí com um de vocês. Por que você quer isso? Por que você está falando isso? Porque eu já vi isso várias e várias e várias vezes. Análises maravilhosas, só que não se transformam em dinheiro. Aí não adianta nada. E ao mesmo tempo, traders que são financeiramente objetivados. O cara só quer saber do dinheiro. Tô com 100%, tô com R$ 500 na conta, se eu fizer R$ 50 é 10%, e amanhã eu vou fazer 20% e 30%, e despreza a técnica completamente do mercado. Então, eu já vi muitas e muitas e muitas vezes essas habilidades estarem sozinhas e raramente eu vi elas estarem juntas. E o segredo da bolsa é quando elas se juntam. A competência técnica vai ser medida pelo seu percentual de operações vencedoras e a sua competência financeira será medida pela razão média-lucro, média-prejuízo. E aí o que eu fiz? Ora, como na bolsa o grau de incerteza é muito grande, a gente não pode dar o mesmo peso para o percentual e para a razão. Quando você pega a razão, se você fizer assim, some o percentual com a razão. Essa equação é uma equação de duas variáveis que têm o mesmo peso. Só que o grau de incerteza do mercado é tão grande que você não sabe o que vai acontecer na sequência. Então, não é correto do ponto de vista conceitual você dar o mesmo peso para o percentual e para a razão. Então, você tem que criar uma desproporção nessa equação. Então, o que a gente faz? A gente vai pegar o percentual de acerto, PCT, dividir por 10 primeiro e depois somar com a razão. A gente faz isso por dois motivos. O primeiro é por esse que eu já explicitei, que o percentual não pode ter o mesmo peso na equação que a razão, certo? E segundo, que o número fica de leitura fácil. Então, se o operador tiver 50% de acerto dividido por 10 e ele tiver uma razão, que agora deu um tilt aqui na caneta. Não sei o que aconteceu aqui.
Apagar, fechar. Na hora que eu aperto um botão aqui, que eu não sei o que acontece, cara. Agora, peraí. Aqui, 50%, ou seja, eu vou pegar 50, dividir por 10, certo? E vou somar com a razão, vamos dizer que a razão dele seja 1. Então, você vai fazer 5 mais 1 é igual a 6. Ora, se depois eu vou disponibilizar essa aula no YouTube depois, vai estar lá, vai estar em cima do vídeo aqui, ó. Aqui nesse vídeo que ele está fazendo agora, para você acessar a lógica de que por que 6 é ruim, assista esse vídeo que está aqui em cima aqui, ó. Beleza? Eu não vou fazer isso agora, senão vai delongar demais. Então, essa vai ser a metodologia de análise, certo? Beleza? Fechado? Por quê? Tá no vídeo aqui, ó. Esse vídeo que está passando aqui em cima aqui, é só assistir ele que você vai entender. Ele chama A Lógica do CTF, que é a competência técnica financeira. Então, vamos agora ver quais foram os momentos-chave da cooperativa. Nós começamos a operar em janeiro, nós estamos em abril. Na minha conversa com vocês, pelo que eu entendi, nós tivemos vários momentos chaves. Teve um momento chave do dia 1º de janeiro até o dia 20 de fevereiro. Foi uma forma de rodar, que a gente estava rodando com algo, né? Aquela coisa toda, não sei o quê. Depois teve uma nova metodologia que foi modificada do dia 21 de fevereiro até os dias atuais. Hoje é 7 de abril. Beleza. Propositadamente, como eu quero fazer janelas semanais, esse período aqui eu vou colocar até o dia 3 de abril, que foi sexta, tá bom? Vou excluir o dia de hoje, porque o dia de hoje a gente vai somar para a gente fazer essa revisão na segunda que vem. A minha ideia é que a gente, antes de iniciar a semana, na segunda-feira, a gente faça essa análise aqui semanalmente, certo? Ou domingo à noite. Depois eu faço uma enquete no grupo, para vocês verem o que é melhor. Então vamos lá. Eu vou pegar esse relatório aqui e vou botar a primeira janela. Hoje, personalizado, do dia 1º de janeiro até o dia 20 de fevereiro. Aí eu vou abrir um segundo relatório e vou fazer mais dois aqui. Vou botar esse para o lado de cá, esse para o lado de cá. Esse aqui eu vou colocar 1º de janeiro até, na verdade, eu vou ter que mudar a data inicial para 21 de fevereiro até última sexta-feira foi 4, certo? Temos outra fotografia. Eu vou colocar mais uma aqui, só para vocês entenderem o que a gente vai fazer na semana que vem. Negociação, relatório de performance. Vou botar uma do lado de cá. E esse período aqui, ele vai ser do dia 21 de fevereiro, porque foi quando teve a mudança do sistema, até os dias atuais. Agora vamos fazer o cálculo da nossa métrica de performance. Cadê minha caneta? Aqui a gente tem 21 com 1,4. Então vai dar 2,1
mais 1,4. 3,5, não é isso? Então, primeiro período, a gente tirou nota 3,5. Vamos agora para esse segundo período. 40 com 2, 4, mais 2, nota 6. Primeira pergunta: melhoramos ou pioramos? Melhoramos. Claramente nós melhoramos. Porque a gente saiu de 3,5 e foi para 6. Isso é uma melhora de 2,5, 6 menos 2,5, 3,5. 3,5 não. 6 menos 3,5. 2,5 dividido por 6. Nós fizemos uma melhora de 40% daqui para cá. Se eu pegar 3,5 e somar 40%, tem que dar C, né? 3,5 mais 40%, e é um pouco mais, né? De 40%. Certo? Então, porra, altamente expressiva. É engraçado quando a gente coloca em números, a gente não tem essa percepção do comportamento, né? Mas quando a gente coloca em números, tudo muda, não é isso? Vamos fazer uma análise mais profunda agora. Então, aqui é 3,5, aqui é 6. Ah, o stop hoje que nós compramos não era para comprar, porra, do Felipe, dos Kendall e o Léo, porra, eu tinha um filho e não me aproveitei, puta que pariu. Não é isso que a gente está sentindo hoje? Vamos calcular aqui, ó. 3,7 mais 1,98, que vamos arredondar para 2, né? Ou seja, caiu para 5,7. Daqui para cá, você tem uma melhora de 3,5, 6 menos 3,5, 2,5 dividido por 6, uma melhora de quase metade, né? Se fosse 3 aqui, então, sei lá, vai dar uns 45% aqui de melhora. Aqui nós caímos 6 para 5,7, 10% seria 0,6, nós caímos 0,3. 0,3 equivale a 0,5% de queda. Se a gente continuar assim, tá bom ou não? Sobe 45, cai meio. Então, ó, 37 trades na conta, 27 trades, subimos para 29. Nós fizemos duas operações a mais que resultaram numa queda de performance apenas de 0,5% percentual. Agora vamos para a análise da qualidade operacional um pouco mais profunda. Aqui nesse cenário, a gente estava estopando 60 e ganhando 80. Estopava 225 no máximo e ganhava 250, ou seja, no pior caso, a gente estava fazendo 1 para 1 e a gente fez ganhos e perdas muito próximos um do outro, que resultou numa razão de 1,5. Então, claramente aqui o time não conseguia performar bem. Certo? O que foi proposto não foi conseguido executar. E aí nós tomamos a decisão de mudar e viemos para esse cenário. Estopar 94, ganhar 180. Perde 120, ganha 300. Então aqui, ó, a razão média está 2, mas a razão máxima está quase 3. Aqui a razão média está 1,4 e a razão máxima está apenas 1. Então está óbvio que a gente não pode fazer isso daqui. Detalhe importante de vocês entenderem o pragmatismo da análise. Eu mesmo estou refutando o meu próprio operacional, perceberam? Porque esse cenário aqui foi quando a gente fez aquele primeiro operacional que eu idealizei para vocês, de alvos longos, tal. Então,
Com o nível de pessoas que nós temos hoje, com esse grupo de pessoas, não adianta fazer isso aqui. Não vai rolar. Quando a gente fez as modificações, 1.300 pontos, RSI, não sei o quê, resultou numa melhora operacional absurda, como a gente viu aí, quase 50%. Só tem um detalhe. Aqui a gente tem 94 e estopamos 58. Então, aceitou-se mais risco, tá vendo? E isso não foi problema. Por quê? Porque o ganho também subiu para 190. Então, aqui vocês conseguiram ficar no que a gente chama de para lá e para cá. Estopa, ganha, ganha, perde e não se abalaram. E aí o financeiro veio. Por quê? Porque isso é esperança matemática positiva. Vocês estão trabalhando, ganhando 2 vezes mais aquilo que está estopando. Acabou. Que diabo que você vai usar aí? I don't fucking care. Eu não quero nem saber. Claro que eu estou exagerando e brincando. Não é que eu não quero nem saber. A gente vai discutir sobre o assunto, porque isso é importante também. Mas não é o que vai mudar o mundo, certo? Quando a gente vai para o que seria a conta total, ou seja, aqui de 21 de janeiro a 20 de fevereiro. Lembre-se, o executado é o que vale. Então eu vou comparar tudo com tudo, certo? Como nós estamos hoje. Aqui dá 3,5 e aqui dá 2,9 mais 2, 4,9. Ou seja, nós saímos de 3,5 para 5. Nota de corte para a gente pensar em qualquer coisa aqui. Subir mão, é, fazer coisas diferentes, fazer novos aportes. Não tem como pensar em nada antes da gente chegar em 7. Vamos ver aqui, ó. Ah, Davi, mas eu mudei o operacional dia primeiro. Cara, nós executamos essa merda aqui juntos. Não tem como esconder a chuzeira debaixo do tapete, não. Foi nossa responsabilidade. Não tem como excluir isso. A gente cria essas fantasias na cabeça. Ah, que daqui para frente foi tu. Cara, mas tu fez isso aqui para trás. Nós fizemos. Então não há como você querer fugir disso, certo? Então o que que a gente tem, ó? 2,8 mais 2. Nós saímos de 4,9 para 4,8. Aí o que que eu gosto de fazer aqui? Definir platôs. Então, nós vamos trabalhar com CTF. Aqui é tempo e aqui seria CTF. Platô. Platô 2, platô 3, platô 4. Nós estávamos aqui, né? 3, 3,5, nananã, nananã, nananã. E agora nós estamos para cima de 4 e no bilescal 5, não é isso? Aqui é 5. E agora nós estamos aqui, ó, aqui dentro, certo? A gente tem uma obrigação agora, galera. Qual é a obrigação? Nós não podemos perder o 4. E temos que ir para cima do 5. Olha que gostoso. Olha que sentimento diferente de você saber que você tem esse desafio em mãos. Nosso grupo tem esse desafio em mãos. Estamos melhorando cada vez mais como operadores, mas a batalha continua. Então a gente estava aqui, ó, 3, 3,5, 3, 3, de repente aplicamos mudanças e pumba, viemos aqui 4, 4,5. E isso quer dizer várias coisas. Vamos continuar, beleza. Semana que vem a gente vai fazer essa análise. Estamos no platô 4, caminho certo, não mudamos porra nenhuma, vamos nessa. Porra, estamos perdendo 3. Porra, algo tá complicado. Temos que fazer alguma coisa. Então não é eu nem você que vai dizer o que vai mudar, é o resultado aqui.
certo? Um outro dado interessante, ó, é, aumentou o risco, 70, 58 para 70, 70 para 71 praticamente manteve, não é isso? E aí a gente tem uma coisa a fazer, que é, o stop padrão da Oco é de 100, não é isso? Nós estamos topando na média 70. Beleza. Porque assim, a gente não sabe quando vai perder, mas a gente sabe que quando vai perder, tem que perder pelo menos o menos possível. Então, tudo que está sendo feito na cooperativa até hoje está resultando num stop médio menor do que o programado. Na perda, apesar dos erros, apesar da hesitação, apesar de tudo, no saldo está tudo ok. Cada um de vocês tem que continuar avaliando aquilo que vocês têm que melhorar através das mentorias individuais. A gente vai conseguir fazer isso cada vez mais. Então, não deixem de agendar, certo? E claramente nós estamos cumprindo a nossa missão na perda. Vamos comparar com ganho? R$ 143 de ganho médio. Melhoramos, né, de 80 para 140. Mas quanto é 1.300 pontos com um contrato? Dá mais de 200 conto. Então aqui a gente tem um problema. Que eu não diria que é grave, que eu não diria que é que nada muito forte, mas a gente está ganhando menos do que nós estamos programando. E aqui reside duas análises a se fazerem no longo prazo. A primeira é se os operadores estão cumprindo aquilo que está predeterminado no que diz respeito aos alvos, ao lucro. Cada um de vocês tem que estar muito esperto nisso, certo? Ou se é o próprio sistema que não está propiciando esses ganhos elevados. Isso pode significar o alvo de 1.300 não ser o suficiente, isso pode significar que talvez a ferramenta de giro não esteja fazendo o trabalho que é para fazer. Pode ser o próprio operacional do operador que não esteja ali, ele não está fazendo o giro quando é para fazer. Pode ser uma série de coisas. Então, tem coisas que cabem a vocês e tem coisa que cabe a mim. O que cabe a vocês? Faz o troço do jeito que é para fazer. Não perde oportunidade. Porque se a gente continuar pegando essa média, jogando para baixo, jogando para baixo, jogando para baixo, jogando para baixo, de nada vai adiantar estopar 70 se a gente começar a ganhar mesmo de 70. Nós estamos longe disso ainda. Isso está longe de ser um problemaço, mas é um sinal de alerta, certo? Perceba que o que a gente desenha como ideal só aconteceu uma vez, ó, 140. Vamos ver se foi uma vez só mesmo. Vamos ver aqui, gráficos, operações. 200, a gente tem 7 toques nos 200, mas tem muito mais toque abaixo do 200, tá vendo? Isso está me preocupando por um longo prazo. Você tem 7, 8, 9, 10, 11, 12 toques abaixo do 200. Tem muito menos 200 do que mais 200. Então, eu já tenho uma desconfiança do que pode ser isso. E eu acho que a gente tem que continuar monitorando isso aqui. Na perda tá tudo ok. Ah, tomamos 200 hoje. Cara, tá tudo ok. A média tá dando abaixo de 100. Tá tranquilo, certo? Teoricamente, a gente não precisa mexer em nada aqui nessa questão, mas o ganho é algo que o grupo tem que prestar atenção, que ele está abaixo do que a gente está programando. E aí tem a parte de vocês que é cumprir o operacional, arrisca nesse sentido do ganho, certo? E tem a minha parte de analisar sistematicamente para ver se as ferramentas estão fazendo aquilo que a gente imagina fazer. Eu tenho uma desconfiança, certo? O sinal padrão da Connect, que é esse compra e venda, ele não deixa de acontecer, porque ele está analisando a oscilação do mercado. Então, assim, vai ser difícil você ver um movimento que não dê para o cara meter um lote.
Agora, nesse daqui, ó, acontece pra caramba dele não bater no 30 e não bater no 70. Aí o trade funciona com lote simples e a gente faz essa saída simples. Isso está muito mais frequente do que a adição de lote. Tem várias formas da gente pensar em resolver isso. Eu acho que ainda não estamos na fase de pensar em mudar, nem na fase de resolução. Eu já tenho algumas coisas para apresentar para vocês, quem sabe, na reunião de fechamento do mês. Se a gente chegar no final do mês e isso aqui estiver repetindo semana a semana, cara, a gente vai ser idiota se a gente não mexer. Nós precisamos mexer aqui, né? Talvez não agora. Então, qual é o nosso compromisso aqui? Vocês mantenham a peteca firme, não deixem ela cair nesse quesito do ganho, certo? O que, que eu estou querendo dizer? Ah, Davi, como nós escutamos hoje aí, o trade faltou 5 pontos e voltou. Cara, tá acima desse 143 aqui, que é a nossa média. Então, vamos combinar algo aqui, ó. Olha só como é muito mais gostoso trabalhar dessa forma. 143 e 47. Cara, o trade enroscou acima dessa média. Quando você fechar esse trade e ele vier para o relatório, ele vai estar ajudando essa média a subir ou a cair? Se você fecha para cima do 140, você está ajudando a subir, não é isso? Então, o alvo é de 250, como nós vimos hoje um operador semana passada, o bagulho deu 230 e eu com esse número na cabeça, eu não podia falar nada porque não tinha tido essa reunião com vocês ainda. Né? O cara, trade de 230 conto e o cara não apertou a porra do botão. Quer dizer, ele não tinha essa informação, não tinha como ele saber. Agora você tem, porra. Nossa média é 143. Se a gente entregar um 210 aqui, Ave Maria, tá valendo. Agora, vai fechar um trade de 80. Não vai rolar, cara. Não adianta você ficar chorando por causa de um trade de 80. Então, tenham esse número aqui em mente, ó. Anota aí no post-it, no monitor, 140. E use a sua expertise, certo? Tá aí no trade aqui, um trade que nem esse aqui, tá, não sei o quê. Compramos, não sei o quê, peraí. Aí, fecha o trade. Aí, não apareceu isso aqui ainda, o alvo tá lá em cima. Tá dando quanto esse trade aí? Pô, tá dando 225. Porra, meu irmão. Fecha essa porra aí, né, caralho? Você está entregando um valor de amostra de ganho que é mais de 50% maior do que a sua média. Tá bom demais. E aí a gente vai analisar, ó, beleza, a média está subindo, galera, beleza, a média está subindo e a gente está mantendo stop. Ótimo, esse é o caminho. A gente vai manter a proporção, melhorar ela cada vez mais. Isso aqui vai subir de 2 para 3, o 30 vai subir de 30 para 35, a gente vai para 6,5. Já estamos o quê? Já ganhamos o platô 5, vamos para o platô 6, bater na porta do 7 para poder subir o lote. Perceba, nós estamos aqui há 15 minutos. Como tudo já não deve ter mudado na cabeça de vocês. Esse engessamento é importante, mas a gente precisa olhar para o sistema sobre essa ótica aqui, pelo menos uma vez por semana. Beleza? Então, conclusão. Tá tudo ok, tá tudo bacana, tá tudo indo em frente, certo? A gente só precisa ir pegando esse foguete que está aí subindo, né? E consertando a rota dele. O que seria isso nesse exato momento? Vocês pensarem no ganho de R$ 143 como mínimo e deixar o mercado fluir para cima disso e atingir seus alvos. Se começar a acontecer de você excursionar esse trade para frente, esse trade vencedor, e começar a bater nessa casa aqui de 120, 130, 140, aí eu vou ter que fazer uma alteração no sistema para a gente conseguir girar mais contratos, para a gente conseguir carregar mais esse contrato, alguma coisa vai precisar ser feita. Uma outra análise que a gente pode fazer aqui, ó, esse 300, ó. Vamos pegar aqui operações, 300. Rodou 4 contratos, tá vendo? Então, quanto que a gente consegue fazer o financeiro acima da média? Quando a gente gira. Não precisa ser muita coisa não, tá vendo? Qualquer coisinha já dá um...
Agora, esse ganho aqui, ó, 114. Olha lá, entrou, saiu. Acabou. Então você tem alguns 200 aqui, bacana. Certo? Você tem um, dois, três, quatro, cinco, seis 200 e um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, praticamente o dobro, né? Abaixo de 200, que é quando a gente não gira, certo? Então eu diria que esse vai ser o foco nosso durante esse mês de abril. Perda tá ok, excelente, certo? Porque, ó, pegando a série toda, a gente ganhou 300 e estopou 200. Esse 200 aqui era lá atrás, lembra quando a gente começou? Que estopavam uma vez só, que vocês não aceitaram, que a cabeça de vocês, né, não aceitaram de jeito nenhum, vocês mudavam o comportamento, era uma loucura. Então, daqui a pouco, a gente vai estar para cima dos 100 trades e a gente vai eliminar esse 200 da nossa vida, porque a gente sempre vai analisar os últimos 100 para tomar a decisão do que a gente vai fazer. Em teoria, quando a gente bater 100 trades e o CTF D7, é hora de subir o lote. Então, agora nós temos uma missão, um critério objetivo, temos uma linha de chegada para depois recomeçar a corrida novamente. Beleza? Era mais ou menos essa análise. Ó, tem uma outra coisa aqui que a gente tem que ver. Ó. Nós estamos. Quando eu olho para essa curva, ela é típica de um comportamento volátil, né? Cai de novo, sobe de novo. Não há uma estabilidade aqui presente, tá vendo? Se a gente colocar no período onde houve a mudança do operacional, será que a gente vai ver essa estabilidade já acontecendo? Melhorou um pouco, né? Mas ainda, aqui, ó, isso aqui é típico de quê? Ó? Essa é a patinação que acontece quando você tem ganhos e perdas na mesma proporção. Você percebe que não adianta porra nenhuma você ganhar aquele dinheiro naquele dia? Perdeu, ganhou, perdeu, ganhou, perdeu, ganhou. Tu fica aqui parado, pô. Não adianta no longo prazo isso aí. No dia que você ganha, todo mundo bate palma, né? Isso, beleza, fez o trade, porra, 9, top, top, um cacete. Isso aqui, ó, é o início, pode ser o início de um problema, que a gente já tem que ficar de olho nele. Se você botar aqui, ó, 19 de março, né? Olha só como os números respondem, ó. Aqui tá 1,98, certo? Na hora que eu pego aqui e coloco, por exemplo, vou botar um mês para frente, 21 de março. Caiu para 1,5, tá vendo? Ou seja, nós estamos começando a declinar a razão. Começou a apontar para baixo. Eu tinha feito essa análise antes e falei, cara, eu tenho que fazer uma reunião para conversar com isso aqui com os caras. O ganho, apesar do ganho ter subido, ó, olha só, aqui é mais interessante ainda. Ó, o ganho subiu de 143 para 158. Ou seja, teve mais 200, teve um 211 aqui que ajudou. Só que a gente aceitou mais risco, tá vendo? Pô, por que que a gente aceitou mais risco? O maior era 300, caiu para 200. E aí a gente aceitou mais risco de 70 para 100. A razão caiu. Se a gente estivesse fazendo essa análise aqui que a gente está fazendo agora, jamais a gente teria aceitado isso. Jamais. Entende que começou a criar uma situação aqui que eu falei, opa, tá na hora da gente dar uma ajustada nisso aqui. Se a gente aceitou mais risco, saímos de 70 e vamos para 100, é porque a gente está conseguindo fazer pela. A gente deveria ter conseguido ter feito pelo menos mais um 300, né? Para a gente ter tomado uma decisão como essa. A gente fez um 300 na vida e subiu o risco, é óbvio que a razão vai cair.
Aí isso aqui começa a ficar mais curto, começa a ficar mais curto, começa a ficar mais curto, começa a ficar próximo disso aqui. A gente vai para um, e aí, meu amigo, é o caminho do cemitério. A verdade é essa. Então, vou encerrar aqui. Era isso que eu queria dizer para vocês. Depois eu vou botar uma enquete no grupo se a gente faz isso no domingo à noite ou na segunda de manhã, para a gente fazer essa análise, para que vocês fiquem atentos ao que vocês têm que estar focados naquela semana. Um abraço e até a próxima.